Estamos de volta e olha só com conteúdo de qualidade hoje, né, Renato? Sobre saúde, saúde bucal, né? Hoje nós estamos falando sobre vários assuntos bastante pertinentes. Deixa eu só fazer um adendo aqui, que hoje é o dia da África. Alô, meus irmãos da África. Beijo para todos vocês, hoje é o dia da África, que legal, né? Legal, e hoje o programa está repleto realmente de conteúdo sobre saúde. Até a nossa cozinha, né? Foi uma comida 100% saudável. Quinoa, você sabe que quinoa é tremendo na área da saúde, principalmente para o organismo. Sei que está com o teu organismo bem abalado, só comendo besteira, cuidado, hein? E principalmente agora, né? Infelizmente, depois de tudo que a gente passou nessa questão aí da pandemia, muitos hábitos foram mudados, acho que a gente comeu bastante dentro de casa, porque ficou bastante tempo dentro de casa, acabou comendo o que não devia, e agora tá todo mundo aí correndo atrás do prejuízo, querendo mudar os seus hábitos, e isso é importante, né? Vale ressaltar. E eu vou perguntar ao nosso especialista que está aqui com a gente, porque muitas pessoas ficam botando culpa na política, não tem nada a ver com política, gente, para. Eu vou botar a culpa em Deus, caso das mortes, vou botar a culpa em política, não tem nada a ver, se você não fizer a tua parte, nada acontece. É isso mesmo, e hoje nós estamos aqui com o doutor Anderson Oliveira, que é um médico cirurgião, que vai contar um pouco pra gente aí dessa questão dessa mudança dos hábitos, né? Boa tarde, doutor. Boa tarde, doutor Anderson. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Kelly, espectadores. Obrigado pelo carinho, pelo convite. É uma honra estar aqui hoje. Hoje é um dia memorável, né? Estar aqui para tratar um assunto tão importante, tá? A saúde é uma temática muito importante. Sim. E falarmos de saúde, devemos tratar com qualidade, né? A saúde, ela é muito importante porque ela, além de nos dar uma qualidade de vida, ela vai repercutir em todo o nosso âmbito familiar, né? Nosso dia a dia, tá? A minha formação é cirurgia, eu sou cirurgião, fiz terapia intensiva, trabalho hoje como coordenador médico e eu tive uma experiência muito grande, como conversamos anteriormente, no Covid. Sim. E a partir do Covid eu consegui enxergar a medicina com outro olhar, um olhar mais humanizado, entender o paciente de uma forma horizontal, né, e tratar o paciente de uma forma mais humanizada possível. Tá? Conta pra gente então um pouquinho, né, como é que foi trabalhar nessa linha de frente, onde todo mundo não sabia muito bem o que estava acontecendo, né? Verdade. Acho que nem muito, talvez os médicos, né? Tudo era muito confuso para todo mundo. Conta um pouquinho da experiência pra gente. Então, Kelly, hoje eu consigo falar uma forma mais tranquila sobre o Covid, porque graças a Deus conseguimos enfrentá-los, né? Enfrentar a fase ruim, a fase da pandemia, a fase do Covid. E hoje sabemos que esse vírus ele tem uma repercussão muito grande, né? De cunho mundial, né? Esse vírus ele consegue atingir aproximadamente 10% de toda a população, sendo que 90% só tem sintomas leves, né? Sintomas como resfriado mesmo, 10% tem um sintoma médio grave e aproximadamente 0,3% a 0,4% da população pode evoluir a óbito, tá? E se olharmos o cenário do Brasil, temos aproximadamente 200 milhões, né, de população, né, de brasileiros. E tivemos mais ou menos uma média de 0,3% realmente, que é de 600 e poucos brasileiros que sucumbiram nessa guerra. Eu, infelizmente, né, eu atuei na linha de frente, mas infelizmente eu perdi bastante colegas, tá, que sucumbiram, né, que faleceram no Covid. Quando você fala colegas de trabalho e colegas amigos mesmo à tua volta? Além de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas que estavam atuando na linha de frente junto comigo, eu perdi amigos também íntimos. E isso é muito doloroso falar, né, dessa temática. Mas hoje sabemos que nós conseguimos vencer essa etapa, essa guerra, né, depois da vacinação, tanto de rebanho e a vacina, nós conseguimos termos um outro olhar, tá? Eu vivi um cenário muito difícil, porque lá no ano 2020, né, não tínhamos ainda vacina, a gente não sabia como tratar o Covid, né, a gente dava suporte aos pacientes. E é muito difícil você ver o paciente lá internado, né, sem conseguir ter visita familiar, sem conseguir ver o familiar. E muitos pacientes entravam, né, entregavam a sua vida, né, a vida aos profissionais de saúde e muitos deles não saíam. Muitos deles sucumbiram. E é muito triste para nós, a gente sentia um certo grau de impotência por ser um vírus, uma doença muito nova,
e a gente não conseguir salvar a todos, né? Realmente foi uma fase muito dura, uma fase muito difícil. Eu, como gestor, eu tenho um olhar mais, né, de um cenário, né, avalio as taxas aí de internação, né, as taxas, né, e a prevalência, né, dos pacientes. Nós vivemos um cenário muito difícil, tanto hospitais particulares quanto hospitais do SUS, nós vivemos uma totalidade de 100% dos leitos de internação de UTI, tá? Então, tinha paciente que chegava para a gente e não faltava respirador. Uau. A gente não sabia onde colocar os pacientes. Então, foi um cenário muito difícil. Na verdade, sentar aqui e falar isso é uma repercussão de cunho nacional, até mesmo internacional. Porque, imagina você ter, né, a missão de vida mesmo, como médico, de salvar vidas, você ter a vontade de salvar vidas, mas você não ter armas para combater. Sim. Ter como ajudar, né? Era realmente uma guerra que a gente não sabia quem era o inimigo, né? Agora, acredito que com relação a isso também, nas pessoas que ficaram bastante em casa, eu acredito que eu mesmo, gente, eu ia lá no mercado e eu falava, não tenho mais nada para fazer, vou ficar dentro de casa comendo, né? Acho que todo mundo acabou aumentando um pouquinho do peso e acredito que hoje estão correndo atrás aí do prejuízo mesmo. Então, depois de tudo isso, né, que sempre tem alguma sequela que ficou com relação ao Covid, então o que eu queria te perguntar? Quais as sequelas que podem deixar e o que isso pode impossibilitar, por exemplo, nessa nova mudança dos hábitos? Perfeita pergunta, Kelly. Eu sou um exemplo vivo até mesmo para falar disso, porque eu fiquei internado, né, durante 9 dias, né, e eu me contaminei fazendo a minha profissão. Eu estava em um processo de intubação orotraqueal, que é quando o paciente já está no máximo, né, da necessidade de oxigênio fora da máquina e ele precisa ser colocado no ventilador, né? Então a gente induz a sedação no paciente, induz o paciente em coma, né? A gente coloca o sedativo e faz a intubação do paciente. Nesse momento eu me contaminei. Eu fiquei internado 9 dias. O comprometimento do meu pulmão foi de aproximadamente 50% até 75% pulmão. E até hoje eu sinto o reflexo, né, dessa fibrose que ficou no meu pulmão. Para você ter ideia, eu me contaminei em outubro de 2020 e eu fiquei aproximadamente 2 anos, até outubro de 2022, sem conseguir fazer uma atividade física. Eu subia um andar de escada e eu sentia um cansaço absurdo, estratosférico. Eu não conseguia fazer praticamente nada, até mesmo no meu trabalho. Eu tinha que sentar o tempo todo, eu ficava cansado e eu ganhei aproximadamente 22 quilos. Eu fiquei obeso. Hoje eu consegui mudar alguns hábitos de vida, tá? Mas realmente as sequelas são fibrose pulmonar, tá? Algumas sequelas de alguns pacientes foram hipóxia na região do cérebro, tem pacientes que ficaram com esquecimento, né? Alguns idosos desenvolveram um grau de Alzheimer ou demência senil por conta da hipóxia do cérebro. Alguns pacientes tiveram cardiopatia, ou seja, doença no coração devido à hipóxia também na região desse grande órgão. E renal. Teve pacientes que desenvolveram hipertensão arterial, diabetes. Então, realmente, foi um cenário muito difícil de repercussão e que trouxe várias comorbidades, ou seja, várias doenças na população, tá? E a partir daí que eu comecei a enxergar a medicina, a ver como eu poderia mudar esse cenário para que, através de mim também, eu mostrasse aos meus pacientes que eu consegui reverter esse quadro. Hoje eu consegui perder 20 quilos, né? Então, assim, eu consegui mudar o meu estilo de vida, que é chamado UMEV, né? Mudança do estilo de vida. Mudei todo o meu cenário, hábito, né? Alimentar, atividade física, e é isso que eu trago, né? Para os pacientes no meu consultório, no meu dia a dia, que eles precisam entender esse cenário, Kelly. Que legal, né, Renato? E, doutor Anderson, deve ter se não recordo se é 15 ou 20 dias, mais ou menos, foi publicado num site muito famoso de jornalismo, né, que tem aqui no Brasil, dizendo que na data X chegou o fim o Covid. Aí ficou aquela dúvida na mente de muitas pessoas, porque quando foi anunciado nível Brasil, para todo o Brasil, que chegou o fim do Covid, começou a vir uma onda de virose muito forte aqui no Brasil inteiro. E algumas pessoas falam, deve ser o Covid novamente. Outras falam, não, é gripe. Eu gostaria que você deixasse bem claro, explicasse para todos que estão nos assistindo,
qual que seria a diferença, qual que é a virose que está sobre o nosso país e se verdadeiramente o Covid já chegou ao fim. Excelente pergunta. Renato, excelente pergunta. Esses dias eu dei uma entrevista também no jornal sobre isso, tá? O que eu posso ratificar aqui? O vírus do Covid, eu vou dizer diretamente para o espectador, o vírus do Covid teve várias versões, várias mutações. As duas primeiras versões foram as versões mais perigosas, que foram as versões no qual sucumbiram vários pacientes, tá? Se imaginarmos um cenário aqui, esse vírus ele precisa de um hospedeiro, certo? Então ele precisa do nosso organismo para sobreviver. Então existem duas classificações na medicina que a gente chama de virulência e patogenicidade. O que seria isso? Existem essas duas classificações, ou seja, o grau de como o vírus se transmite, de quanto ele se transmite e o grau de quanto é agressivo esse vírus. Ou seja, com o passar da mutação, esse vírus ele se torna mais transmissível, ou seja, ele vai transmitir mais fácil porque ele quer se multiplicar, porém, com a mutação, ele vai se tornar menos agressivo, porque ele tem que matar menos hospedeiro. Então, com o grau, com as mutações, várias mutações ocorreram do Covid, o vírus se tornou menos potente, porém transmite mais. Ou seja, cada vez mais vai matar menos paciente, o vírus do Covid, tá? Então, por isso que, através da vacinação, tanto em rebanho e das vacinas, tá? Esse vírus, ele transmite muito, mas ele não mata o paciente. Por isso que reduziu-se o grau que chamam de pandemia. Ele vai se tornar endêmico, ou seja, determinada região e de cunho sazonal. Ou seja, vai ter picos a determinado mês que vai aumentar a Covid e outro não. Então, ele não vai se tornar mais pandêmico, ou seja, a nível mundial. Hoje existem outros vírus que estão mais prevalentes. Por exemplo, o vírus chamado vírus VSR, que é o vírus sincial respiratório. Hoje ele tem aproximadamente 44,7% de prevalência na população. O vírus Covid tem aproximadamente 32% de prevalência na população. Então esse vírus sincial respiratório, ele não tem um grau de letalidade muito grande, mas ele transmite muito mais do que o Covid e ele está internando muito mais paciente do que o próprio Covid. Tá? Então, realmente, o cenário do Covid está muito mais baixo do que antes. É porque eu ouço direto, não sei se você tem ouvido também, muitas pessoas, estou com uma gripe, estou gripado, estou com isso, estou com aquilo. As pessoas ficam naquela dúvida, estou com gripe ou estou com Covid? Então, pelo resumo que você acabou de relatar aqui pra gente, o Covid, ele vem trazer a morte do paciente, não é isso? O vírus do Covid, o vírus do Covid, ele está cada vez matando menos, ele transmite, mais fraco, né? E ele está trazendo uma taxa de prevalência muito menor do que os outros vírus. Então, temos o vírus, por exemplo, influenza A, influenza B, rinovírus, que são vírus da via aérea respiratória superior. Explicar ao pessoal de casa como pegar esse vírus. A pessoa se precaver, por favor. Claro, excelente pergunta, Renato. A maioria desses vírus, que são vírus de via aérea, tanto o superior, que é vírus que causa rinite, sinusite, e inferior, que causa a broncopneumonia, são vírus que ele passa por gotícula de saliva. Existem várias formas da gente prevenir, tá? A forma que eu mais pego no pé dos pacientes, que eu mais faço a conscientização e informação para a população, é a lavagem das mãos. Por quê? Se a gente lava as mãos, a gente evita a veiculação desses vírus. Porque esse vírus ele não só transmite através das mãos, ele transmite através dos fômites. O que seriam fômites? Os fômites são qualquer objeto ou superfície que possa conter saliva. Por exemplo, se eu tossi, coloquei a mão à boca e eu toquei, por exemplo, no meu celular, se eu emprestar meu celular para você, você vai pegar esse vírus. Se eu tossi, coloquei a mão à boca e lavei as mãos, então realmente eu posso eliminar essa gotícula de saliva e vou evitar que faça essa transmissão, né, horizontal, tá? Além de que eu sempre conscientizo a população de evitar estar próximo de crianças e idosos que têm a imunidade um pouco mais sensível do que nós adultos quando estamos com sintomas gripais. Então, são medidas preventivas que evitam realmente a transmissão, né, horizontal e a propagação desses vírus, né, dos sintomas respiratórios.
O doutor é um exemplo aqui total, né? De quem esteve na linha de frente, de quem pegou, de que ficou internado, de que teve o sobrepeso aí de 22 quilos, durante 2 anos, e que ele conseguiu, né, se colocar no lugar de que ele precisava fazer a mudança de hábito e ele conseguiu emagrecer os 22 quilos, se cuida. E eu queria saber o seguinte, doutor, qual informação, qual dica você daria para o pessoal de casa de como se cuidar, de como ter longevidade? A gente sabe muito o que precisa ser feito, mas às vezes uma preguicinha ali, uma falta de vontade aqui, uma coisinha, um sofá a mais ali, que você vê o sofá, você deita, não levanta mais. Qual seria a dica que você diz? Faça isso que você vai viver com qualidade. Perfeito, perfeito. Eu vou falar diretamente para você que está em casa ou no trabalho, que está nos assistindo. Espectador. Tanto o hábito saudável de vida e tanto o hábito não saudável, eles são ciclos viciosos. Ou seja, eu sempre falo para o paciente que ele precisa manter o hábito saudável de vida. O que seria esse hábito saudável de vida? Seria o MEV, a mudança do estilo de vida. Ele repercute em três fases. Número 1, alimentar-se bem. Optar por verdes, por legumes, por verduras, por proteínas de saudável, evitar enlatados, né, derivados de condimentos, enfim. E fazer atividade física regular. A atividade física regular, ela nos diz que entre 3 a 5 vezes por semana, de aproximadamente 40 minutos. E o item 3 é dormir bem, no mínimo 6 horas por dia, tá? Se você consegue fazer todas essas 3 etapas, você consegue fazer a regulação tanto hormonal quanto de neurotransmissores, ou seja, a sua cabeça funciona bem e seu corpo funciona bem. E para você ter ideia, por que eu falo em ciclo vicioso, Kelly, Renato? Por exemplo, se você dorme bem, você consegue manter o hábito saudável de vida, a organização desses hormônios, e você consegue manter, né, uma boa saúde. Se você escorrega em uma dessas 3 etapas, por exemplo, doutor Anderson, eu como muito bem, obrigado, e eu faço atividade física, mas eu durmo muito mal. Eu tenho insônia ou eu durmo 2 horas, 3 horas por noite. Eu respondo, desculpa, precisamos corrigir isso porque você não vai ter uma longevidade com saúde. Ele pode viver até 90 anos, mas ele pode não ter saúde com 90 anos. Por quê? Dormir mal, ele não faz a regulação dos hormônios. Existem hormônios essenciais. Eu vou citar 2 hormônios aqui. O cortisol, que é aquele hormônio tão preocupante da mulher que fala, eu fico inchada, né, por causa do corticoide, não vou usar corticoide. E um neurotransmissor chamado serotonina, tá? Que é um neurotransmissor que nos dá a sensação de bem-estar e de prazer. Então, se você dorme bem, você consegue regular esses hormônios. Se você não dorme bem, você está sempre desperto, se você está sempre acordado, o seu nível de cortisol está muito alto e o seu nível de serotonina também está desregulado. E o nível de cortisol muito alto, o que pode repercutir em uma cadeia de ciclo vicioso? O cortisol alto, além de deixar você estressado, ele é diabetogênico, ou seja, ele pode causar diabetes. Ele é imunossupressor, ou seja, ele derruba a sua imunidade, tá? E ele causa 2 repercussões que os jovens detestam. Ou seja, ele causa proteólise, que é a destruição da matriz muscular, todo mundo quer ter os músculos aparecendo, né? Trincado. E ele causa lipogênese, ou seja, ele forma gordura. Então, para você ter ideia, o cara come bem, malha bem, e ele chega no consultório e fala, doutor, não estou tendo resultado. Óbvio, o senhor não está dormindo bem. Né? Se mais bem, come bem, não dorme bem, não vai ter resultado. Ele precisa ter esses 3 fatores: dormir bem, comer bem e fazer atividade física. Então, realmente, por isso que eu falo do ciclo vicioso. Se ele fizer os 3 de forma regular, ele vai viver com qualidade de vida, ou seja, 80, 90, 100 anos, independente. Não adianta chegar 80 anos, 70, 90 anos acamado, precisando de cuidador, precisando do filho. Você vê pacientes aí com 95 anos postando foto no Instagram, fazendo atividade física, carregando 20 quilos de cada lado. Verdade. Independente e sozinho, sem precisar nem do personal trainer. É verdade. Né? Indo para o shopping sozinho, com 90 anos, viajando com um parceiro ou com os filhos e sendo completamente independente. É essa a pregação que eu falo para os meus pacientes. Vamos mudar o nosso estilo, o nosso hábito de vida hoje,
para ter uma boa repercussão no futuro, para ter a longevidade com qualidade e com saúde. E acho que o melhor de tudo é quando você já consegue passar isso para os seus filhos desde pequeno, porque que nem a gente já tá com essa idade aqui, aí você começa e chuta o balde, pega o balde, chuta o balde, pega o balde, fica nessa, né, tentando se adequar a uma coisa que você talvez não foi acostumado. Então eu acho que é muito importante quando você acostuma desde pequena a comer direitinho, a dormir certinho, a sempre estar fazendo alguma atividade, né, se exercitando, claro, cada um na sua idade certa, mas é muito importante também, porque ajudaria, salvaria a nossa vida hoje já com essa idade, né, Renato? Tá indo pra academia? É verdade. Ó, doutor, eu quero falar até mesmo da minha pessoa, porque eu me alimento bem, graças a Deus. Eu pratico atividade física e o que falta pra minha pessoa é só mais dormir. Porque eu durmo tarde, mas acordo cedo. Imagina. Então eu tenho dormido aí de 5 a 6 horas por dia, que não é bom, né? A gente tem que estar dormindo quantas horas? No mínimo 6 horas, né? Mínimo um 6 sono horas. Regulador, até a gente chegar a ativar a fase do sono REM, a gente precisa ter o sono sem interrupção de mínimo 6 horas, de 6 a 8 horas seria o adequado. Por isso que eu sempre falo, procura a orientação de um especialista, procura o seu médico para que ele possa, né, investigar o que está acontecendo, né, com você. Por que você não dorme bem? Será que só por causa da sua rotina de vida? Ou será que tem alguma coisa alterada? Será que tem algum hormônio alterado? O que será que a gente, né, nós como médicos, podemos fazer em relação a isso? Por exemplo, eu não sei, mas se eu não me engano, você vai pra academia à noite, né? É à noite. Isso pode atrapalhar o sono? Excelente pergunta, Kelly. Excelente pergunta. Muitos pacientes chegam e falam, doutor, qual o melhor horário que eu possa fazer atividade física, tá? Eu sempre falo, não existe melhor horário. É lógico que, às vezes, eu acompanho pacientes que são, né, esportistas, né, fisiculturistas, né, e a gente tem horários de picos em relação aos hormônios que causam hipertrofia. Mas se o paciente ele tem dificuldade de dormir, ele tem insônia, se você fizer uma descarga adrenérgica noturna, ou seja, você optar por malhar à noite, você pode agravar o seu sono. O que eu indico? Só consigo fazer atividade física à noite. Eu indico, acorda mais cedo. Ou opte por regular a sua semana. Acorde mais cedo 3 vezes por semana, nem que seja 5 horas da manhã, durma mais cedo, mas acorde mais cedo. E os outros 2 dias, você faz atividade pequena e moderada intensidade. Por exemplo, você vai para uma esteira e faz de 4 a 5 km por hora. Isso ajuda a reduzir cortisol, que é você baixando o nível de cortisol, você não fica tão alerta, diminui seu estresse e você fica mais calmo para você dormir. Além de reduzir também aquela sensação de inchaço, né, que o cortisol pode causar, tá? Então, realmente tem como mudar o cenário. É tanta pergunta que eu gostaria de perguntar, fazer aqui. Tá atrapalhando o seu sono, né? Não, eu consigo, eu não tenho dificuldade, graças a Deus, doutor, nunca sofri de insônia, não tenho dificuldade para dormir. Mas o meu problema é só esse, entendeu? Que eu durmo tarde e acordo cedo. Só tem esse problema. Mas não tem, por exemplo, eu fiz uma atividade física à noite, bem rapidinho, tá, pra gente finalizar. Fiz uma atividade física à noite e vou jantar, porque eu tenho que jantar, né? E deito assim, ó, tranquilo, de boa, não levo meia hora, 20 minutos, 15 minutos para dormir. Eu durmo assim, apago todos os dias. Mas no final de semana, se você conseguir optar por fazer atividade física mais longa no final de semana, você deixa para uma atividade física de menor duração durante a semana, para que não atrapalhe o seu ciclo do sono. Doutor, muito obrigada. Esse bate-papo foi maravilhoso. Ó, já vou sair daqui, já vou pôr o tênis, Renato. Ó, pá! Prometo, a gente fica nessa luta interna o tempo todo. Deixa os seus contatos, por gentileza, para quem quiser acompanhar o seu trabalho nas redes sociais. Kelly, mais uma vez, obrigado pelo carinho. Renato, obrigado pelo convite aos dois, ao programa, à direção. Para mim foi um prazer. Eu vou deixar aqui o meu Instagram, tá? Que é o DR de doutor, dr.anderson.oliveira. Lá, né, os pacientes podem estar tirando dúvida, né, podem estar me procurando e assim eu estarei disponível para repercutir o melhor da saúde para a população. Obrigado. Muito bom, obrigada a você, viu? Obrigado, doutor. À disposição. Obrigado. Ai, Kellyzinha, agora chegou a hora mais doce. Você vai perguntar pro gostoso? Tava maravilhoso. Tava maravilhoso, tava ótimo, adorei. Você sabe que quinoa é bom pra saúde, né? Sim, com certeza. Já vou adotar a receita, né? Vou fazer em casa. Inclusive, é que a gente não pode falar na frente do doutor aqui, né? Mas eu queria que você fizesse aquele macarrão pra mim, na sua casa. De ontem? Macarrão bolonhesa. Eu fiquei sabendo que foi um sucesso. Inclusive, eu vi a ligação aqui de uma
de uma telespectadora falando que gosta muito da gente. Queria mandar um super beijo pra ela aí, viu? Se não me engano, acho que é a Camila. Era, Camila, dizendo que sempre assiste a gente aqui, que nós trazemos muita alegria pras tardes dela e isso deixa a gente mais feliz ainda a cada momento. Então agora, vamos ver o que é que o pessoal vai fazer na cozinha? Babi!